Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente está aqui para falar de políticas públicas. Políticas públicas está na parte específica, lá no finalzinho. Noções de políticas públicas. Para quem vai fazer Embrapa, cargo 0383, está na parte específica, lá no finalzinho. Noções de políticas públicas. Deixei aqui na tabela um caderno de questões. Vou até já deixá-lo aberto. Já fiz bastante questões aqui, né? Uma 44. É tanto, mas já dá para ter uma noção. A maioria delas banca CESP. Então, com base nessa resolução de questões, eu montei esse material. Vou deixar aí com vocês. Eu acredito que é isso que a gente tem que dominar para essa prova. Talvez até menos, né? Porque são noções só de políticas públicas. Então, nesse material, eu vou falar por cima, depois só para nortear vocês na navegação desse documento. Depois cada um lê com mais atenção. O que eu percebi que foi cobrado ali? Os grupos, né, grupos de interesse, grupos de pressão e lobby. Né, uma observação aqui quanto aos políticos, se eles se enquadram em algum desses grupos e se não ou sim, por quê, né? Tem essa observação aqui. Tipologias de Wilson, aqui sobre política clientelista, grupo de interesses, política empreendedora, política majoritária, também vi sendo cobrada. O conceito de política pública, aqui eu vou deixar um pouquinho, tá? Depois eu falo melhor, tá? Eu até fiz uns mnemônicos aqui, isso aqui cai bastante, tá? É uma decoreba chata, mas dá para contornar, tá bom? Vou destacar aqui o que me fez lembrar de cada autor, tá bom? Aqui, ó, Hamlet e Hamish são os envolvidos no ciclo de políticas públicas, então são dois autores aí que a gente deve ter especial atenção, tá? Ciclo de política pública também tem que saber um pouquinho, é cobrado. Há tipos de políticas públicas: regulatórias, distributivas, redistributivas e constitutivas, né? Então, assim, ó, vamos já pontuar aqui o que vem sendo cobrado mais. Esses autores, o que cada um falou, como eles definiram, como eles entendiam política pública, ciclo de política pública, tipologia regulatória, distributiva, redistributiva, constitutiva, abordagem multicêntrica e estadocêntrica, cai, mas não é muito difícil de saber também. Aqui, redes de políticas públicas está em voga, tá? Interessante saber algumas características, as classificações delas, vantagens, desvantagens. Aqui, vi cobrando bastante também. É um assunto já mais complicadinho, é um interpretativo, na verdade. Ele vai falar sobre as distributivas, redistributiva, regulatória, estabilizadora, e vai questionar sobre as características de cada uma delas, quanto a, por exemplo, a coercitividade, o pluralismo, se ela é centralizadora ou descentralizadora. Então, isso aqui, ó, depois também quando vocês pegarem aí, dê uma atençãozinha, tenta entender a política distributiva, se ela causa ou não disputa, né, entre grupos, se um sai perdendo, o outro sai ganhando, quem que financia, né, essa política pública em sua maioria. Então, dê uma olhada em cada uma, perceba as diferenças entre elas e as características delas também. A banca vai cobrar a diferença entre elas ou a característica de cada uma, tá? É o que eu vi que o Sebrasp vem fazendo. De novo, tá aqui, ó. Tendência ao desequilíbrio e tal. Então percebam que esses assuntos aqui que eu já falei são bem fortes, tá? Aqui vou remeter vocês a algumas questões que para provar para vocês, ou para provar não, né? Para demonstrar para vocês como que esses assuntos são cobrados, tá? E tem mais, né? Aqui eu já tirei algumas, uma de cada, na verdade, mas se vocês forem lá fazendo uma sequência do Sebrasp 2024, vocês vão começar também a perceber o que está sendo cobrado.
Já vi sendo cobrado essa parte aqui de é uma outra caracterização, eu não sei ao quanto ao que aqui, mas tem que saber o que que seria uma setorial, territorial, vertical, horizontal, né? Então, assim, uma setorial, um tema específico, territorial, uma área geográfica, vertical, diretrizes centralizadas de execução descentralizada, horizontais, integração entre setores ou territórios. Aí tem uns exemplos aqui de cada uma. O Sebrasp já falou, por exemplo, da que ele tinha falado, acho da reforma agrária. Eu não sei se era reforma agrária. Não lembro agora, mas ele falou assim uma política e perguntou se era setorial, territorial, vertical, horizontal. Tá? No nosso caso, ele vai poder ali dizer, né, se como é uma afirmação só, ele vai dizer que é uma setorial, uma vertical, e a gente vai ter que saber se está certo ou errado. Incremental, né? Incremento vem. Eu acho que eu me liguei mais nessa palavra quando eu comecei a estudar orçamento. Então, orçamento incremental, né? É aos poucos, né? Você vai incrementando, né? Não é nada. É o contrário de radical. Contínuas e progressivas. Então, se falar de uma política incremental, a gente sabe que não é uma mudança total, não é uma coisa nova. É um incremento em algo que já existe. Aqui, processo da política pública. O Sebrasp, às vezes, ele vem com essa pegada mais processual da política pública, né? Então você entra com um insumo, você processa esse insumo, gera um produto, tem um resultado e gera um impacto, né? A banca gosta de abordar isso para que a gente consiga ter essa separação das fases, dos processos, dos recursos que estão envolvidos e para que estão envolvidos numa política. Então fica bem dividido, bem racional, fácil de enxergar o quanto que foi usado, o tempo que se levou para processar, o que foi gerado e com aquele produto, quais os impactos que foi possível, né? O banco às vezes aborda essa questão. Aqui, voltando para fases de política, certo? Eu peguei isso aqui lá do TEC, acho que até da professora Carol lá, uma das professoras que mais bem comenta lá. E eu só transformei aqui para o meu arquivo, mas o que a gente está vendo aqui? Diversos autores que dividem ali, conforme a sua visão, as fases de políticas públicas, né? Então a gente tem aqui, ó, de novo, Hamlet e Hamish, Rua, né? Souza, Saraiva, Sick, né? Então, mas elas têm bastante coisa em comum, por isso que a gente bota aqui em cores, né? Então eles têm a fase de preparação em amarelo, né? Uma escolha em verde, uma execução em vermelho, um monitoramento em rosa, né? Uma avaliação, um acompanhamento. É só para a gente saber que há um pouquinho de diferença, mas a base é a mesma entre esses autores, tá? A banca às vezes fala a fase desse aqui, diz que a política pública é assim, as fases, né, são divididas assim, e não fala quem é o autor. Então, o interessante disso aqui é a gente não se apegar só na visão de um, tá? Porque, vamos supor assim, olhando aqui por cima, o Souza e o Hamlet Hamish aqui são os menorzinhos, né? E daí vai que a pessoa só estudou pelo SEC aqui, que é o maiorzão, que tem até extinção, e de repente a banca fala que vai até avaliação. Não dá para dizer que é errado, né? Porque tem a visão de Souza, ela não falou que é conforme a visão do SEC. Beleza. Aqui tentando explicar o que é o que se faz em cada fase. Por quê? Porque eu já vi questão falando assim, fazer isso aqui é implementação, né? Então, assim, na política pública, transformar decisões em ações corresponde à fase de implementação, de tomada de decisão. Então, só para a gente deixar bem nítido o que é o que. Bom, fechou. Agora só vou falar para vocês aqui como que eu fiz. Eu deixei aqui também para vocês depois lerem com mais calma. Como é que eu vou saber o que que Lasswell disse sobre política pública? Então eu peguei esse well, que em inglês é bem, né? Então eu vou lembrar de well gentlemen, bem senhores. Então bem senhores é aquela conversa de bar, sabe? Aquela conversa séria quando você chama alguns companheiros para tomar uma dose de uísque e debater um tema sério.
Quando você quer iniciar aquele seu argumento ou aquele seu pedido, você vai falar, well, gentlemen, bem, senhores. E por que que a gente pensa nisso? Porque Harold Laswell, ele é conhecido nas questões com a alternativa que fala quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Então, é aquele papo reto. Well, gentlemen, quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Vamos resolver isso de uma vez. Tá. Laswell, lembrem de well. Thomas Die, não sei se é die ou die, mas a gente vai ter que lembrar que é die. Die em inglês é morrer, não com Y, mas com I. Então, faz ou não faz. Matar ou morrer. Ok? Só para a gente ter esse gatilho mental e levar a nossa memorização. O que o governo escolhe? Fazer ou não fazer? Thomas Dye. James Anderson. Eu vou lembrar do Anderson Silva. Anderson Silva, lutador de MMA, muito calculista, muito bom, desviava bem, fazia suas esquivas, várias sequências. Aí eu pergunto para vocês, era aleatório? Não. Era uma ação intencional. Então, para James Anderson, política pública é um curso de ação intencionalmente seguido por um ator ou grupo de atores na abordagem de problema. Até aqui tudo bem. Até aqui igual para todo mundo, né? Um ator, um grupo de atores, resolver um problema. Mas o que diferencia James Anderson, é a ação intencional. Não é sem querer, é intencional. Lembremos de Anderson Silva, que intencionalmente ganhava suas lutas. Intencionalmente, James Anderson fala que se faz uma política pública. Lowe, a gente vai lembrar de Love, amor, o mais amado, é o que a banca mais cobra. Distributiva, regulatória, redistributiva e constituinte, tá? Então, quando a gente lê isso aqui, se a questão fala, qual autor, né, ou o autor Lowe falava sobre distributiva, é ele mesmo, tá? Porque ele é o mais queridinho, é o que quase todo mundo já viu sobre políticas públicas, né? Essa classificação entre distributiva, regulatória, redistributiva e constituinte. Bom, então, para Theodore Lowe, a política pública é a expressão do poder do governo e pode ser classificada em distributiva, regulatória, redistributiva e constituinte. Jenks, a gente vai pegar esse K de conexão. K de conexão? Não, é com C, né? Mas esse K a gente vai ter que lembrar que é de conexão. Então, conjunto de decisões interrelacionadas, tá? Então, a gente vai lembrar de... O que destaca? Novamente aqui, ó, um ator, um grupo, né? Seleção de objetivos, taranã. Mas o que pega aqui são as interrelações, tá bom? Então, Jenkins, conexões, tá bom? David Easton. Easton é uma marca de beisebol, tá? Então é paulada, autoritário, define valores, tá bom? Então Easton, a gente vai lembrar do beisebol, é uma marca de beisebol, vou abrir aqui para vocês. Gente, foi assim que eu consegui. Deixa eu pegar aqui. Foi assim que eu consegui. Aí, ó, a gente bota aqui imagens, ó. É beisebol, é uma marca de beisebol, ó. Então a gente vai lembrar isso, que Easton é uma marca de beisebol, é paulada, autoritária. Então, política pública para David Easton é uma alocação autoritária de valores para uma sociedade. Hugh Eclo. A gente vai lembrar de tipo o som de passar mal, né? Quando você vomita, bebeu demais, passou mal. Então, assim, ó, quando alguém já teve essa péssima experiência de se embriagar, mas talvez necessária, você aprende a evoluir. Alguns levam mais tempo, outros mais rápido, mas a sensação é tão ruim de ressaca que você acaba, né, mais rápido ou menos rápido, aprendendo, evoluindo sobre os efeitos do álcool no corpo. Então, quando a gente lembrar de Eclo, a gente vai lembrar de passar mal, bebedeira, eu aprendi a evoluir. Então, governar para Hugh Eclo é um processo de aprendizado político, em que as políticas evoluem à medida que se compreende melhor os problemas, né? Tudo a ver com a gente aprender sobre efeitos do álcool no corpo. Guy Peters. Tem um B aqui que eu não sei o que é, mas vamos pegar só o Guy Peters aqui. Vamos ver. Guys em inglês por exemplo, pessoal, né? Hey guys,
alguma coisa assim, né? Hey garotos, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai lembrar de hey guys, let's to work, né? Hey guys, let's to work. Soma das atividades dos governos que influenciam a vida dos cidadãos. Então, hey guys, let's to work. Vamos trabalhar. É a soma dos trabalhos. Por que eu falo hey guys? Porque eu preciso somar, eu preciso de todo mundo, não é só uma ação individual, tá? É a soma dos nossos trabalhos, das minhas atividades, das nossas atividades. Então, hey guys, let's to work. Soma dos trabalhos, das atividades. Vamos lembrar disso. Hamlet e Hamish, a gente viu que eles estão envolvidos lá no ciclo de políticas públicas, certo? Mas a gente vai lembrar deles também no que diz sentido ali o Hamish, né? A gente vai lembrar de mesh. Mesh é trança, tá? Mesh é trança em inglês, né? Então a gente vai lembrar de mais ou menos de novo de uma parte assim de interconexão, ligações, ok? Hamish, mesh, trançado, ações estruturadas. Quando você vê por exemplo, uma construção bem estruturada, normalmente existe um entrelaçamento, né? Com a forma como você dispõe a estrutura que sustenta, ela aguenta mais, né? Então, Hamish mexe ações estruturadas, não são ações isoladas, superficiais, ali na pontinha só. Não, ela é estruturada, ela faz parte de um todo, quase que como, de repente, um sistema. Richard Rose. A gente vai lembrar do quê? O simples romântico. Por que simples romântico? Por causa do Rose, que é rosa, e rosa lembra o romance. Então, política pública consiste em um conjunto de ações que afetam o futuro dos cidadãos. Por que eu coloquei assim? Porque é aquele mais bonitinho, né? Consiste em um conjunto de ações que afetam o futuro dos cidadãos. Achei bem simples. Fala sobre afetação ao futuro, né? E foi o que me fez lembrar. Uma rosa simples, o simples romântico, aquela concepção mais simples, na minha opinião, certo? Um pouco mais, uma ação que afeta o futuro do cidadão. A gente pode também fazer uma outra associação agora que me veio aqui à mente. A rosa, se você souber dá-la direitinho ali, né? Ela também afeta o futuro de alguma coisa, né? Então, uma rosa bem dada para uma pessoa pode ser que ela você consiga influenciar o futuro até da sua relação com ela, né? Ou da relação dela com ela mesma, porque eu acho que a maioria das pessoas deve ficar feliz em receber uma rosa. Então, vamos lembrar disso também, é muito bom. Richard Rose, né? É o impacto no futuro, ok? São ações que impactam o futuro. Agora, Lawrence Mead, a gente vai lembrar de mídia, né? Que sempre trata de grandes questões públicas, né? Então, mid ou field em inglês é campo, não dessa forma aqui como eu escrevi, mas é field, né, que escreve, mas a gente vai lembrar de mídia e field para lembrar de campo e grandes questões. Então, política pública é um campo dentro de um estudo que analisa o governo à luz de grandes questões. Então já começa aqui que ela é uma porção dentro de um todo, né? Ela é um campo dentro de um estudo, ou seja, política pública não é o todo, né? Assim, não é o maior, não é o gênero, né? Ela seria a espécie da política, né? Pelo que isso é a visão de Mead, né? É um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz das grandes questões públicas. Então, mídia e field. Então, fechamos. Era isso. Vou deixar esse arquivo disponível para que vocês façam uma leitura com mais calma. E eu acredito que se a gente der uma lida com atenção nele, tiver mais seguro, eu acho que se vier algumas... Porque pode ser que nem venha questões de políticas públicas, certo? A gente tem tantos assuntos aqui, né? Só que como esses assuntos repetem, vocês podem ver que
Muita coisa do que tem aqui tem no complementar, né? Mas políticas públicas não. Políticas públicas só tem no específico, não tem no complementar. Então pode sim que ser sim que venha, né? Uma questão de políticas públicas. Às vezes eles deixam de acrescentar uma aqui de metodologias ágeis, porque já tem aqui, e joga uma política pública, joga aqui um ciência, tecnologia e inovação. Sobre política pública, eu acredito, com base no que eu estudei até agora, aquelas quase 50 questões, 2024, que vai sair algo daqui, tá? Eu acredito mesmo. Vou tentar chegar até umas 100 questões para ver se vem algo que não está aqui e que está sendo cobrado, porque às vezes vem só aquela bem perdida assim, uma só que cavucou um negócio lá muito louco, às vezes nem vale a pena ficar tentando entender aquele negócio ou decorar, porque o que mais sai está aqui. O que mais sai está aqui. Então, se for estatisticamente, custo-benefício seria dar uma olhada nesse material. Vamos nessa que o vídeo já ficou longo. Acho que o próximo que eu vou trazer aqui é processos. Valeu e até a próxima.